Boa noite a todos. Que a paz de Jesus esteja conosco, aqui presentes nos dois planos da vida. Ainda dá tempo de dizer Feliz Ano Novo. Que 2019 seja um ano espetacular nas nossas vidas. Que seja o ano da virada das nossas vidas, do nosso propósito maior, de nos conhecermos, de nos amarmos, de nos acolhermos. Dá tempo ainda. Nós temos uma oportunidade imensa, aproveitando esse início de ano em que a gente renova os nossos propósitos, as nossas energias, que a gente ainda está na fase de análise, de avaliação do que deu certo, do que ainda não deu certo, que a gente possa assumir esse compromisso conosco, com a pessoa que nós somos, e mais, com o ser essencial que habita dentro de nós. Que nós possamos fazer esse compromisso de tornar esse ano o melhor ano das nossas vidas. Não por ser o ano da aquisição do carro, da casa, do emprego, tudo isso pode acontecer e se acontecer vai ser muito bom. Mas que seja o ano da conquista de nós mesmos. Que a gente possa chegar no dia 31, olhar no espelho e falar, esse ano eu fui melhor. Esse ano eu me sinto mais próximo de mim, da minha essência. Esse ano eu conquistei a mim mesmo. E aí sim, nós teremos tido o melhor ano de nossas vidas até aqui. E quem sabe 2020 ainda mais. A gente já sobe o sarrafo, né? Já cria novas oportunidades. E aí, para nos auxiliar nesse processo, para nos inspirar nesse processo, casou de hoje nós estarmos terminando a nossa subida à montanha, no Sermão da Montanha, que a gente começou há 3 semanas, quando nós falávamos dessa proposta do Cristo para nos conhecermos, para nos descobrirmos, para evoluirmos. Nós já falamos de diversos passos, já falamos da necessidade da humildade, que está na base da montanha, como aquele que consegue compreender que é preciso subir por esforço próprio, assim como cada uma das criaturas. Nós falamos da humildade como valor, justamente porque o vício que lhe contrapõe, que se contrapõe à humildade, é o orgulho, que é uma das grandes chagas da humanidade, justamente porque o orgulho nos impede de subir. O orgulhoso acredita que vai ser alçado, sem nenhum esforço, e ele vai continuar sempre na base. Nós também falamos das motivações. Nós falamos que muitas vezes as nossas caminhadas são árduas, e por isso nós precisamos estar cientes de por que fazemos, de como fazemos, dos esforços que são necessários a extrair deles a motivação. Porque se nós não tivermos motivação para as nossas caminhadas, vamos desistir. E a motivação do ser imortal é a conquista, a vivência da sua imortalidade. Então pouco importa os reveses da vida. Por isso, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Se vierem reveses, não tem problema, porque são etapas de aprimoramento, são etapas de aprendizado. Falamos também da mansuetude. Nós vivemos numa época em que estamos todos raivosos, nervosos, estressados, dando choque. Mas não é o choque daquela energia sutil que está espraiando para todos os lados, não. É aquela energia condensada, densa, parecendo que nós somos grandes panelas de pressão, prestes a explodir. Nós precisamos compreender o valor da mansuetude, porque somente uma mente asserenada caminhos. A raiva faz a gente perder muita energia. E isso eu não estou nem falando do que azeda das nossas relações humanas. Quantas das nossas relações estão estragadas por causa de raiva, por causa de uma má resposta, por causa de uma questão de ponto de honra, que não faz nenhum sentido. E nessa brincadeira já foram anos, semanas, dias, e depois a gente adoece, ou a vida leva aquela pessoa do nosso convívio por algum motivo, e a gente fala, foi uma bobagem, não tinha nenhum sentido.
E aí a gente vai ter que lidar com o remorso. Uma coisa vai puxando a outra. Então Jesus nos convida a sermos mansos. Ser manso não é no sentido de aceitar tudo, ser subserviente, se sujeitar a relacionamentos abusivos. Não, não é isso. Mas é saber que há coisas que valem a pena e há coisas que não valem. Jesus é um terapeuta envergadura. Ao nos conhecer, ao nos mostrar o quanto conhece a natureza humana e ao revelar que precisa muito pouco para a gente, de esforço para que a gente possa viver melhor. Jesus não falava sobre coisas inimagináveis, desconhecidas, científicas, de alta capacidade de ciência. Ele falava do nosso dia a dia, ele falava aos nossos corações. Jesus também falou da necessidade de sermos justos conosco mesmo e com os outros. Que nós seremos fartos de justiça quando nós buscarmos a justiça nas nossas relações, em especial conosco. Porque muitas vezes nós cobramos do outro aquilo que nós não podemos oferecer. E muitas vezes nós nos cobramos daquilo que nós ainda não podemos nos oferecer. Porque sim, nós estamos em formação. Nós estamos em construção. Se nós estivéssemos prontos e acabados, tudo bem, mas nós não estamos. Então, se nós ainda estamos em construção, nós não podemos exigir de nós decisões de alguém que já está com o seu projeto todo construído. A nossa dureza com as pessoas é apenas a projeção conosco. Quer saber como é que você se trata? Percebe como você trata o outro. Porque às vezes a gente tem mais dificuldade de olhar no espelho. Então, que os outros, o nosso próximo, seja o nosso espelho. Como é que eu estou tratando o outro? Ele nos dá indícios de como eu estou me tratando. Não nos enganemos, meus queridos irmãos. Mesmo aquela pessoa que só pensa em si, ela também está no seu processo de busca. E ela também precisa do outro para se enxergar muitas vezes. É por isso que Jesus falava que está no mesmo patamar para o próximo como a nós mesmos. Porque nós nos compreendemos nesse intercâmbio entre nós, o outro, e nós conosco mesmo. Jesus também falava da necessidade, aí quando a gente já consegue chegar ali na metade da montanha, da nossa subida, a gente já trabalhou dentro de nós essas questões, a gente passa a uma nova etapa. A etapa dos nossos relacionamentos, do ofertar ao outro um pouco de nós. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. Misericordioso é aquele que compreende incondicionalmente. A misericórdia para nós, criaturas nesse plano, é a afeição, o prisma do amor mais próximo. Porque todos nós precisamos do amor incondicional, que entende, que acolhe, que se aproxima. Justamente porque nós ainda estamos em processo de desenvolvimento. Justamente porque nós também pisamos na bola. Então, ao olhar para o outro com misericórdia, é dizer, nós estamos juntos nesse processo. Você errou, eu também erro. Vamos aprender juntos. Vamos fazer essa caminhada juntos. Se hoje você está precisando de ajuda, eu estendo as minhas mãos, porque amanhã você pode estender para mim também. Só pode ser misericordioso aquele que é humilde. O orgulhoso não consegue estabelecer uma relação horizontal. Ele se coloca numa relação vertical, que não existe. E aí ele fala, faça como eu fiz. Eu fiz, por que não faz você? E na verdade nem ele fez nada. Porque não recebeu a conquista da base, não fez o dever de casa. Não se irmana. Não é o dever de todas as criaturas. E aqui vale uma ressalva, todas as criaturas, humanas e não humanas. Nós temos a obrigação de viver e de olhar com olhos horizontais e de amorosidade, de cuidado para os não humanos que estão ao nosso lado, nos ajudando.
os animais, as plantas, o meio onde nós vivemos. E essa reflexão ela é tão básica quanto necessária em dias em que o homem não consegue viver sem destruir, por um consumo irracional, por uma estrutura de ter mais, que não sabe nem para quê, à custa da destruição. Nós precisamos repensar a nossa forma de viver também nesse aspecto. Nós temos responsabilidade com a nossa casa. E não é só com a nossa casa, tijolo, telhado, aquela onde a gente vive, é com a casa planeta. Todos os dias a gente vê notícias alarmantes. Se nós estamos tranquilos, continuando a ter 70, 80 pares de sapato que nunca usou na vida, ter várias coisas que nem sabe por que existe. Tem coisa que a gente só descobre em mudança. Tem coisa que a gente nem sabia mais que tinha. Olha lá, vai colocar tudo dentro de umas caixas e talvez nunca mais saiam das caixas. E a gente fala, ó, eu tinha isso. Nem sabe. E quanto de material, quanto de natureza, quanto de recursos foram empregados ali. Mas nós já falamos um pouco também sobre isso. Nós também falamos da bem-aventurança dos pacificadores. Falamos que o pacificador não é passivo, não é aquela pessoa que foge do conflito. Olha, resolva seus problemas aí, a hora que vocês estiverem resolvidos, vocês me chamam para o café, né? Só quero saber de amenidades agora, minha vida agora é tranquila, eu estou numa fase zen. Não, não é isso, né? Isso é ser passivo. Ser pacificador é aquele que intervém ativamente nos conflitos para resolvê-lo, da forma como consegue. Não consigo dialogar ali, não tem possibilidade de diálogo. Então ora, então espera, então aguarda, mas trabalha. Espera uma oportunidade, propõe uma reflexão, faz uma fala com percebe quem é o menos turrão ali da relação e começa a conversar, como quem não quer nada e vai falando. Os pacificadores serão chamados filhos de Deus. Filhos de Deus todos nós somos. Porém, pacificador é aquele que alcançou a maturidade emocional para lidar com as coisas do Pai. É aquela criança que cresceu e agora ajuda o pai nos negócios. Fala, não, tem um problema aí, de repente eu consigo ajudar, diga para mim o que é. É aquele nosso filho adolescente que já administra a casa, é aquele nosso filho adulto que já resolve as coisas para a gente. Será que nós estamos nos portando como esse filho adulto ou ainda como as crianças mimadas? E aí, hoje, como prometi, nós vamos falar de uma situação diferente. Nós já ascendemos nessa nossa caminhada e hoje nós vamos falar num patamar mais alto, já lá em cima da montanha. Aqueles que vão se desenvolvendo no curso de todas essas etapas, de todos esses passos, já chegam em paragens mais altas, onde conseguem enxergar de uma forma maior, mais ampla. Isso é muito claro, se nós fizermos uma trilha subindo um morro, uma serra aqui, nós vamos conseguir ver uma porção de casas lá embaixo, talvez a cidade toda, dependendo do quanto a gente subir, né? Cada um tem a visão da montanha que escala, né? E por que isso? Porque quem está mais acima vê mais, tem uma visão mais dilatada. E hoje nós vamos falar daqueles que têm uma visão mais dilatada, da proposta que se oferece a quem já tem uma visão mais dilatada. Se não é o nosso caso ainda, não tem problema, a nossa meta. A gente vai trabalhando para isso. E está lá no capítulo 5 do livro de Mateus, nos versículos 10, 11 e 12. Eu vou ler e a gente vai comentando. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sereis vós, quando vos caluniarem, quando vos perseguirem e disserem falsamente todo o mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque grande será a vossa recompensa nos céus, pois assim perseguiram
os profetas que vieram antes de vós. Quem está em cima na montanha, nessa escalada, já consegue ver mais e consegue ver que problemas pontuais lá embaixo não o afetam. É isso que Jesus diz: bem-aventurados serei vós quando perseguidos pelo justo, por fazer o que é certo. Porque, meus irmãos, não se enganem, a pessoa que se autotransforma, a pessoa que vive com o compromisso de se melhorar, encontra pedras no caminho, encontra oposições, as suas, pessoais, pelos maus hábitos que fomos adquirindo ao longo da jornada, mas as exteriores também. Aquela invejinha, aquele comentário maldoso, aquela exclusão no grupo da fofoca, até porque você já não está mais inserido naquele processo. As nossas relações de amorosidade e de pertencimento muitas vezes são abaladas. Muitas vezes as concessões que nós fazíamos para estarmos naquele grupo já não conseguimos mais. E isso cria para aquela alma, para aquele ser, um constrangimento, um abalo, uma sensação de estar isolado. Meu Deus, estou só, estou abandonado. Como é difícil caminhar sozinho. Como eu gostaria que o meu marido, a minha esposa me entendessem. Como eu gostaria que o meu pai, a minha mãe compreendessem a minha situação. Como eu gostaria que os meus filhos percebessem que as minhas condutas são aquelas que eu compreendo. Tudo isso pode trazer para aquele ser dificuldades. E é para ele que Jesus dedica esses três últimos versículos. Se você está subindo e traz consigo alguns problemas em razão da incompreensão, é isso mesmo. O processo é esse. Cada um caminha num ritmo. Isso não significa que a gente não possa manter os laços afetivos, amorosos, de amor incondicional com os nossos. Significa apenas que a gente não deve exigir do outro a compreensão que ele não pode dar. E nem nos desanimarmos de marchar, de continuar marchando a cada instante. E no meio desse caminho nós vamos encontrar formas de manter os nossos afetos e ainda assim perseverar. Quantas pessoas agem de uma forma não correta segundo a sua consciência, dizendo: mas todo mundo faz. Eu ia ficar isolado, não ia ficar ruim lá no meu serviço, ninguém ia querer falar comigo. Lá em casa, sabe como é que é? Se a gente não sentar para falar mal da vida alheia, eu fico deslocado. E aí a gente vai se privando da possibilidade de dar um passo a mais. A gente não precisa estar no topo da montanha para compreender que esses pequenos passos hoje já são para nós revolucionários. Quem fala mal da vida alheia o dia inteiro, se ficar 1 hora sem falar, já avançou. Não dou conta de ficar sem falar mal da vida alheia. Marca 1 hora no relógio, coloca o despertador no celular. Fala: eu vou fazer o propósito de ficar 1 hora. E amanhã vão ser 2, e depois vão ser 10, e daí vai ser a vida inteira. Não dou conta de ficar sem reclamar, sou reclamão demais. Eu reconheço isso, reconheço que isso azeda meus relacionamentos. Eu não me aguento com as minhas reclamações. Faz esse exercício. Fica aí 1 hora, 2 horas, sem reclamar. Não dei conta, começa de novo, e de novo, e de novo. E isso com todas aquelas dificuldades que nós já reconhecemos que temos. Nós não estamos aqui dizendo para você falar: não, todo mundo quer que eu mude tal coisa. Não, nós estamos falando daquela que nós enxergamos hoje em nós. Vamos começar daí. Enxergamos, nós reconhecemos. E nós somos criados para o melhor. Então é a nossa vontade de melhorar que nos diz: esse negócio não está legal.
Se eu ainda não consigo compreender isso, tudo bem, vamos para as outras coisas que eu consigo. O importante é perseverar. Jesus nos diz isso muito claramente porque Ele nos dá o exemplo daqueles que estão à frente, iluminando o nosso caminho, estendendo os nossos braços. E é por isso que Ele diz, olha, se você está se sentindo em algum momento desmotivado fazendo isso, fazendo esse processo, você não está sozinho. Tem um monte de gente com você. Exultai de alegria, porque vários outros fizeram esse processo e hoje se iluminam. E iluminam os que com eles caminham. A gente tem medo de muitas vezes dar um passo e nos dispormos a melhorar. Temos medo da mudança, ainda que a mudança seja boa. Porque nos aprisionamos, nos acrisolamos num padrão neurótico de segurança que não existe. Tem gente que não faz nada diferente do que faz todos os dias. Por uma ideia maluca de segurança. Segurança é uma demanda emocional importante, fundante do nosso ser. Porém, ela não pode ser excessiva, porque ela nos aprisiona. Se o nosso desejo, o nosso ensejo de segurança está nos impedindo de fazer as transformações para uma vida melhor, nós precisamos revisitar o que a gente acha que é segurança. Muitos de nós estamos tão no automático com essa exigência de estarmos sempre seguros, de nunca nos frustrarmos, que nós estamos deixando passar as oportunidades da vida. Frustração faz parte da vida, meus irmãos. Frustração nos ensina. Aliás, com as frustrações, com esse abalo emocional que as frustrações nos trazem, que aquilo que está escondido e sedimentado no nosso inconsciente vem para a gente ver. Sai da toca. É a hora que a gente sabe o que de fato a gente quer saber. Um comportamento que está precisando mudar, aguarda a frustração. Aí sai aquele urso de dentro da toca, da nossa toca íntima. A gente fala, nossa, eu achei que eu já tivesse melhorado. Não melhorei. Quer dizer, a gente pode também ter o desculpismo de falar assim, é o obsessor. O obsessor me atacou aqui. Ó, não fui eu, não sou eu que faço isso. Né? Nós nos conhecemos quando nós nos frustramos. Isso é muito sério, meus irmãos. Os jovens, o perfil jovem hoje se relaciona em especial ou em maioria pelas redes sociais para não ter as frustrações do convívio real. Jovens de todas as idades, porque tem aplicativos aí que a maioria são cinquentões, quarentões, trintões, sessentões. Porque nós não estamos nos cansando das frustrações. Nós não queremos mais saber de problemas, mas são os problemas que nos convidam a nos conhecermos. Nós vamos nos sentindo cada vez mais em busca de segurança e cada vez mais inseguros. Nós não sabemos mais conversar com as pessoas. Como boa noite? Eu vou dar boa noite. A pessoa vai pensar o quê? Que eu vou assaltar ela. Que eu vou me jogar em cima dela. Dá boa noite para a pessoa. O que ela vai pensar ou não é problema dela. Posso ajudar? Ajuda. Sem perguntar. Posso compreender? Compreenda. Muitas vezes um olhar de compreensão. Mas nós temos medo. Medo. E aí, para isso, Jesus, o psicoterapeuta de excelência, também nos fazia um convite, nos incentivava, dizia ele, vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Gente, isso é incrível. É incrível um ser de luz da envergadura de Jesus fazer o sacrifício que ele fez de vir encarnar aqui para dizer que a gente é a luz do mundo, numa tarde quente, num deserto. Porque se hoje nós temos dificuldade de compreender Jesus, imagina há 2000 anos.
E ele veio para dizer isso. Vós sois a luz do mundo. Olha a aposta que esse ser faz em cada um de nós. Ele não se relaciona com o medo. Jesus ensinou para a gente o que é o padrão de segurança. Padrão de segurança clássico. Eu aposto em você incondicionalmente. Você pode fazer o que você quiser. Você pode demorar o tempo que for. Eu aposto em você. Eu acredito em você. Porque a sua essência é a essência divina. Porque a sua fatalidade é a perfeição. Não dá para a gente olhar isso, entender isso com o coração e ainda ter alguma dúvida. Se nós estamos com dificuldade de gostar de nós, leia essa passagem. Leia para o espelho. Leia para si. Internaliza isso. E diz mais. Deixai assim que brilhe a vossa luz. Deixai que brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o Pai que está nos céus. Jesus diz mais, não só vocês são luz, deixa brilhar a sua luz, porque todos os que veem a sua luz vão acreditar na sua luz íntima. Tem luz. Quando a gente vê essas notícias bonitas no noticiário, alguém contando uma história de superação, uma história legal, a gente fala assim, tem jeito, vai planeta, vai dar certo. Por quê? Porque isso ativa em nós a nossa luz íntima, faz conexão com quem de fato nós somos. Nós somos luz, nós somos o sal da terra. Jesus, há mais de 2000 anos, muito mais, desde o início da terra, quando ele foi chamado para ser o governador da terra, ele já apostava em nós. Será que não está na hora de nós começarmos a apostar em nós também? Ao olhar para o espelho das nossas almas e dizer, eu me amo, me aprovo, me aceito. Independentemente dos meus erros, independentemente do que aconteceu até aqui. Aliás, sou grato pelos meus erros, porque eles me trouxeram até aqui, me trouxeram experiência. Errar faz parte da vida, meus irmãos. Na caminhada a gente acerta e a gente erra. E se a gente se dispõe a aprender com o erro, ele já valeu a pena. Não importa o que aconteceu, o que importa é quem somos. E quem somos não muda, nós somos luz. Jesus, que enxerga muito mais alto, que está mais acima da montanha, olha para cada um de nós e vê luz. Não estamos nós também na obrigação de fazê-lo? Não estamos nós também na obrigação de deixar brilhar a nossa luz? Ainda que a gente entenda ela pequena. Se ela for pequena, vamos alimentar ela para crescer. Tudo que a gente alimenta, cresce. O problema é que muitas vezes a gente alimenta o que depois a gente diz que não queria que crescesse. Às vezes a gente fala, não, eu quero a cura, eu quero a saúde, eu quero me livrar dessa dor. E pensa na doença o dia inteiro. O que cresce? A doença. Tudo que eu quero na minha vida é me relacionar bem com a minha família. Sabe? Ter uma família harmoniosa, legal, onde todo mundo pode sentar sem pensar qual vai ser o próximo barraco, né? Vai ser tudo legal, não precisa nem ser comercial de margarina, mas a gente consegue sentar e conversar e resolver os nossos problemas. Tipo, eu falo, o outro escuta, o outro fala, eu escuto. Tudo isso eu queria, sonho da minha vida é fazer isso. Tá, como é que nós estamos trabalhando para isso? Ah, eu sento na mesa e já vejo a confusão armada, eu já fico tenso. O que vai ter, gente? Confusão. Eu estou alimentando aquela situação com as minhas vibrações. Se eu estou inseguro, eu deixo a outra pessoa insegura. Se eu estou com uma vibração de ataque, eu desperto no outro medo, e com medo nós atacamos. Ah, tudo que eu quero é ser bem-sucedido na minha vida profissional.
ter um bom emprego, uma boa condição, para não precisar passar aperto, não dormir com dívidas, com aquelas preocupações. Que bom, meu irmão, o que você está fazendo com relação a isso? Ai, a vida do Brasil está tão ruim. Eu fico olhando todos os dias o site dos desempregos que aumentam, da crise econômica, é gente roubando. Nós criamos a vibração, a frequência, nos irmanamos com a frequência da carência. O que a gente vai ter? Carência. Que nesse 2019 a gente comece a pensar o que a gente está pensando. Vamos pensar sobre os nossos pensamentos. Vamos pensar sobre as nossas vibrações. Se quer alguma coisa boa, pensa nas coisas boas. Não dá para pensar em coisas ruins, vibrar em condições ruins, na vibração do medo, da raiva, da mágoa, do ressentimento, do vitimismo e esperar ter um resultado bom. Não vai dar certo. Os opostos não se atraem quando nós estamos falando de vibrações. Nós vibramos numa frequência e recebemos a mesma frequência de volta. Isso é física, que eu nem gosto muito, inclusive, mas é assim que é. A gente precisa aprender essas coisas até para poder compreender como elas repercutem na nossa vida. Toda a frequência de onda que a gente emite é aquela que a gente recebe, porque nós criamos aquele vínculo. Que a gente possa se irmanar e sintonizar na frequência das palavras do Mestre nessa tarde memorável. Que a gente possa se harmonizar e vibrar e ligar o nosso rádio para receber a sintonia dele dizendo: vós sois luz, vós, os outros, aquelas pessoas de quem eu nem gosto tanto, as plantas, os animais, todo mundo oferecendo o seu melhor. Aí a gente consegue efetivamente ter um ano de luz, de paz, de amor. Sugiro fortemente que a gente possa, ao longo dessa semana, talvez ao longo desse mês, abrir o Evangelho de Mateus, capítulo 5º, Sermão da Montanha, fazer uma leitura aprofundada, serena, tranquila, sobre esse cântico sagrado, iluminado, a mais bela declaração de amor que nós já vimos neste plano, a declaração de amor de Jesus por cada uma das criaturas que aqui habitam. Que ela nos inspire, para que de fato a gente tenha um ano de amor, de fato a gente tenha um ano de paz, de fato a gente tenha um ano de luz, não com aquilo que vem externo, mas com aquilo que nós criamos dentro de nós. Que a nossa transformação comece dentro de nós, e depois das nossas casas, e depois dos nossos trabalhos, e depois no mundo. Nós estamos em comunhão com uma energia muito maior e muito mais poderosa. Deus. Toda dor e todo sofrimento é causado única e exclusivamente pela nossa rebeldia e não nos conectarmos com essa energia. Tudo vos será dado, batei e vos será aberto, pedi e obtereis. Jesus disse tudo. Se está com problema, abre o Evangelho, leia Jesus. Nele está todas as respostas de todos os nossos problemas aqui. Medita sobre o que ele diz. Separa o joio do trigo. Fica com o trigo. Porque às vezes a gente separa o joio do trigo e fica com o joio. Fica com o trigo. Se alimenta da esperança. Acompanha com... Não tem esperança para não me frustrar. Meu Deus, se a gente não tiver esperança, o que vai ser da nossa vida? E aí tem uma fábula, para encerrar, tem uma fábula muito interessante, que fala que as emoções, os sentimentos mais nobres, são estrelas, e elas vivem no céu. E aí elas queriam muito, muito vir à Terra, tinham muita curiosidade para saber como viviam esses humanos, esses seres tão diferentes, tão frágeis e também tão fortes, com medos bobos e coragens assombrosas, e pediram a Deus: Deus, deixa a gente ir lá, deixa a gente conhecer. E aí Deus falou: não, o lugar de vocês não é lá. Pra que vocês vão fazer? O que vocês vão fazer lá? Eles são muito diferentes de vocês. Não mexe com isso não. Não, a gente quer, deixa. Deixou. Aí vieram.
E aí veio o amor, veio a paz, veio a harmonia, veio a esperança, veio a coragem, vieram todas. E aí passaram algum tempo, falaram, realmente aqui não é o nosso lugar, aqui não é legal, nem sempre é muito bom, eu não sei lidar com esse ambiente. Voltaram. E aí Deus foi fazer a conta de todas as estrelas, e faltava uma, e faltava a esperança. Ele falou, cadê a esperança? A esperança ficou, porque ela lá é mais necessária. Que nós possamos nos abraçar com essa estrelinha, trazê-la para dentro da nossa vida. Dias melhores virão com a nossa construção. Que nos agarremos, nos alimentemos na esperança, na fé por nós mesmos. Afinal de contas, vós sois luz.